Boa tarde, pessoal. Amando esse filtro cheio de brilho, né? Venho aqui hoje falar um pouquinho para vocês a respeito de corpo, né? Como vocês sabem, eu sou fisioterapeuta, especializada em osteopatia. Trabalho com fisioterapia há 28 anos, mais ou menos, né? Já trabalhei em hospital, trabalhei em geriatria, trabalhei a domicílio, em clínicas. Hoje eu tenho meu espaço que fica aqui na Cariri 24, Vila Assunção, né, zona sul de Porto Alegre, e sigo trabalhando com corpos. De uns anos para cá, eu fui percebendo que trabalhar com o corpo era ir muito além do físico, né? Enquanto eu trabalhei com a fisioterapia mais convencional, eu percebia que muitas vezes eu ia para a sessão de fisioterapia ali, né, com o cliente referindo dor, a gente ia lá, fazia os exercícios, às vezes era meio sofrido, às vezes cansativo. Ainda quando era um problema crônico, muitas vezes o cliente já estava de saco cheio de olhar para a cara do físio e a gente sempre buscando, né, alguma forma de tornar a sessão mais leve, mais divertida, menos cansativa para o cliente, porque realmente, né, para quem já teve algum problema de dor ou problemas crônicos no corpo, sabe o quanto isso vai fazendo tudo ficar mais pesado e qualquer coisa te irrita. E com o passar dos anos, eu percebi que trabalhar só com o físico não era o suficiente. Aí eu ainda fiz, quando eu fiz minha especialização em osteopatia, eu comecei a aprender a trabalhar com o corpo de uma maneira integrada, né? De uma maneira sistêmica, que é a mesma base da constelação sistêmica, que eu também sou consteladora, né? O que quer dizer isso? Então a gente olhava na osteo, na hora de avaliar o paciente, o problema podia estar no tornozelo, mas não queria dizer que porque estava aparecendo no tornozelo, a origem daquilo fosse ali. Poderia ser na arcada dentária, poderia ser numa vértebra, né, da coluna. Aprendi a olhar a pessoa como um todo. E com o passar dos anos, percebi que isso também não era o suficiente, que tinha que haver algo a mais, né? E aí já fazia a utilização de algumas ferramentas quânticas para o meu pessoal, né? Eu comecei a conhecer programação neurolinguística desde os meus 18 anos, lia muitos livros que já eram da minha mãe, né? Que fazia cursos de bioenergética na época. Então eu acompanhava toda essa outra realidade, digamos assim, paralela ao que tá ao físico. E para encurtar um pouquinho essa história, né? Chegou um momento que eu percebi que quando a dor já estava no físico, que já era uma questão estruturada no corpo, né? Que estava consolidada, é porque já tinha passado pelas questões energéticas, emocionais, sentimentais e acabava se instalando no corpo, né? Muitas vezes se estruturando no corpo. E aí eu comecei a usar outras ferramentas, fui fazendo curso, me especializando. Hoje eu sou facilitadora de barras de Axis, de facelift energético. E no Axis Coaching existem mais de 60 processos corporais voltados para trabalhar no corpo algumas situações através do toque que geram liberação, né, de algo que está ali no corpo que nem é nosso. Outras servem para exponencializar alguma energia que já tem no corpo que pode contribuir para que melhore nossa saúde, diminua a dor, né? Enfim, são infinitas possibilidades com os processos corporais. E trouxe todas essas questões para vocês porque o convite é o seguinte: a partir do dia 29, eu vou estar fazendo aquele programa de 7 encontros que se chama Elevando a Frequência. Muitos de vocês já participaram, né, das outras edições do Elevando a Frequência. A última que foi feita gratuitamente. A gente fez um Elevando a Frequência para trabalhar a frequência do Rio Grande do Sul nesses períodos de enchente que tiveram e de intensidade. Então ali eu abri para qualquer pessoa que tivesse interessada, né, em contribuir energeticamente aqui com o estado. E agora eu tô vindo com uma edição para o corpo. Essa edição, então, vão ser 7 encontros,
onde cada dia eu vou trabalhar com as técnicas que eu conheço, com as quais eu trabalho, que eu uso para mim, e associando essas técnicas a gente vai trabalhar a frequência energética do corpo. Então, não tem pré-requisito. Se tu tem interesse em olhar para isso, se de repente tu tá com questões de autoestima ou tu tá com questões de saúde com o teu corpo, como seria incluir esses 7 encontros, né, na tua vida para tu ter mais facilidade em perceber teu corpo, em funcionar, né, com o teu corpo nessa realidade. Então, possa então mudar a frequência do nosso corpo, elevando, né? Para ti que já tá bem, vem com a gente fazer, né, para intensificar o bem-estar, o amor próprio, o empoderamento, o autoconhecimento. E para ti que tá com alguma questão de saúde aí, ou que tá com autoestima baixa, com questões de imagem, vem com a gente também, tu não vai te arrepender, né? E além então de fazer esse convite para vocês e contar um pouquinho da minha história com o corpo, né? Porque como fisioterapeuta, eu sou apaixonada por técnicas que trabalham com o corpo e posso dizer para vocês que hoje, com essas técnicas quânticas, é que eu tenho aprendido cada vez mais a estar em comunhão com o meu corpo, aceitar o meu corpo como ele é. Isso não quer dizer que não tenho momentos onde eu passo por intensidades, até porque o nosso corpo é um órgão psíquico, né? E o que é isso, Mac? Ele vai te dando informações, o nosso corpo ele é uma consciência. Nós não somos só o nosso corpo. Então, a gente está aqui nesse planeta e a gente ganhou esse grande presente que é um corpinho, né? Quanto mais a gente estiver em comunhão com esse corpo, mais a gente acessa saberes da Terra, né? Como eu já falei em outras lives aqui, vocês sabem que eu tenho um outro programa de também 7 encontros voltados para prosperidade, para criação de dinheiro irracional. E então, quem já fez comigo, e tem pessoas que já fizeram mais de uma vez, a gente bate muito nessa tecla, né? De que quanto mais a gente trata o nosso corpo com carinho, com amorosidade, com gentileza, mais honra o corpo, mais se cria dinheiro, mais se acessa a riqueza. Então, como seria, né, participar desses 7 encontros? Para hoje, fica esse convite e fica também essa pergunta para ti. Como tu tem tratado o teu corpo? Tu percebe ele como um amigo? E eu até posso mudar essa pergunta. Tu trata o teu corpo como um amigo? Ou tu julga teu corpo, né? Tu anda com ele para cima e para baixo sem estar em comunhão, sem acessar as consciências que ele tem disponível para te entregar. Fica esses questionamentos para ti e uma dica também de um livro maravilhoso, tá? Que se chama Sussurros do Corpo, onde o Gary trata desse tema corpo com... Aliás, o Gary não, o Dan, né? Que é é o cofundador do Axis, que também é quiroprata. Ele trata, né, traz para nós, assim, com muita clareza, várias consciências a respeito do nosso corpo. E eu, no meu ponto de vista, tenho isso para te dizer. O nosso corpo, ele sussurra o tempo todo consciências para nós, para nos trazer mais facilidade no convívio com as outras pessoas, na relação com os nossos negócios, com os clientes, com os familiares, com a gente mesmo, com o nosso dinheiro. E quando a gente não escuta os sussurros, é que ele começa a gritar, para que a gente possa escutar ele. Então, eu sempre considero, assim, uma dor, algumas questões físicas, como quando o teu corpo já tá gritando, porque tu não escutou os sussurros. Então, fica aqui essas consciências, resolvi abrir essa live rapidinha para falar sobre isso com vocês, fazer esse convite. Quem quiser saber mais sobre tudo isso, que tiver questionamentos, por favor, deixe perguntas aqui embaixo dessa live, ou me chame no direct. Como eu disse para vocês, hoje eu continuo sendo fisioterapeuta, eu só não trabalho mais
apenas com a fisioterapia convencional, a não ser quando é a escolha do cliente, mas se não, eu trabalho com uma fisioterapia hoje integrativa, onde eu utilizo as constelações, os conhecimentos de constelação, utilizo todos os processos corporais do Access Consciousness, né? Eu tenho o manual onde tem mais de 60 processos, então eu me comunico com o corpo, a gente toca nesse corpo, faz perguntas, entra, né, em fluxo energético, e a partir dali, muitas vezes eu abro o manual, vejo qual é o processo que cai para o corpo. É muito lindo e divertido trabalhar dessa forma, e eu percebo que cada vez mais aparecem resultados. Então, é sobre isso, né? Tá com alguma questão? Me chama, né? Pode agendar uma sessão de físio integrativa, pode agendar uma sessão específica de barra de Axis e os processos corporais do Axis, uma constelação. Existe N maneiras de escutar o teu corpo e aumentar a comunhão com ele. Escolha alguma e comece, né? Se até hoje tu nunca olhou para isso, nunca percebeu o teu corpo como uma consciência, teu corpo tendo uma consciência própria, tá em tempo. O espaço é agora, né? Se tu chegou nessa live, não foi à toa. Então, se quiser alguém para facilitar esse teu processo aí de amizade, de fazer as pazes com o corpo, pode contar comigo, né? E a partir do dia 29, então, vai iniciar o Elevando a Frequência, tema corpo. Eles são encontros online, sempre às 7 da manhã, por 7 dias corridos. Normalmente eu uso todas as técnicas com as quais eu trabalho. Cada dia a gente escolhe algo dentro do tema corpo, né, nesses encontros, e quase sempre termina, né, no domingo com uma constelação sistêmica, ou de intenção, enfim, com algum movimento sistêmico. O preço, gente, é simbólico, tá? O primeiro lote tá R$80, o segundo lote é 135. Ainda temos vagas, né? Ainda estamos no primeiro lote. Então, chama aí, vem fazer parte. Como seria? Um beijo para vocês, uma ótima sexta-feira e o que mais é possível.